Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a Home Lovers, um negócio que deu o pontapé de saída no Facebook. O retrato com a jornalista Marina Conceição. Depois de uma experiência negativa à frente de um franchising de uma agência imobiliária, o casal Magda e Miguel Tili assumiram os prejuízos desse negócio e lançaram a Home Lovers. No fundo, o casal encontrou uma forma de continuar a ver casas, que é um dos seus hobbies favoritos. A Home Lovers surgiu então em novembro de 2011, numa altura em que o mercado imobiliário já estava em profunda transformação. Com o crédito bancário cada vez mais escasso e mais caro, a Home Lovers foi a primeira empresa a trabalhar exclusivamente o mercado do arrendamento e a fazê-lo apenas em redes sociais. Começou por ter 2 casas disponíveis e neste momento tem cerca de 120, todas escolhidas de acordo com os critérios de qualidade da Home Lovers. Entretanto, o negócio já evoluiu e um ano depois da criação da empresa, a Home Lovers começou também a mediar não só o arrendamento, mas a venda de casas. Neste momento, a empresa tem 5 serviços: casas para arrendar, vender, ficar para estadias curtas de férias, para investir, como sendo prédios ou habitações devolutas, projetos de obras de remodelação ou decoração. Aos olhos dos fundadores, a Home Lovers não pode ser comparada a uma agência tradicional de mediação imobiliária. Aqui a preocupação está na qualidade dos imóveis e no esforço de conseguir encontrar exatamente o que os clientes procuram, o que faz com que a procura pela casa ideal seja mais rápida, porque não se perde tempo a ver imóveis que não se enquadram no perfil do cliente. Afinal, o lema da Home Lovers é ajudar a encontrar a casa que está nos nossos corações. Por enquanto, a Home Lovers atua apenas na zona de Lisboa, mas os seguidores da empresa nas redes sociais pedem que continue a crescer. A expansão até Cascais está a ser pensada já para este ano e o Porto será a cidade que se segue. Negócios são negócios. Magda Tili, fundadora da Home Lovers, é convidada do Grandes Negócios. Obrigada por estar aqui connosco. Primeiro, tiveram uma experiência numa agência imobiliária tradicional que não correu muito bem. Perceberam-se que no fundo não era bem aquilo que queriam fazer, era isso? Que não era bem naqueles moldes, pelo menos? Nós apercebemos que realmente não estávamos a conseguir cumprir os objetivos de vender casas naquele momento, porque o mercado apenas estava disposto para a venda naquele momento. E realmente começámos a encontrar muitas pessoas à procura de casas para arrendar e nós não tínhamos casas para arrendar. E pensámos, porquê é que isso está a acontecer neste momento? Temos que realmente dar mais atenção ao mercado e perceber quais são as circunstâncias que neste momento estão a ser alteradas. E, de facto, o crédito, na altura, ninguém conseguia ter crédito com facilidade, os bancos cortavam o crédito e as pessoas acabavam por tentar arrendar as suas casas, as casas que muitas vezes já tinham, e arrendar novas casas para fazer face às mudanças de vida. Portanto, no fundo, esta, que até acabou por ser uma má experiência, abriu portas para esta experiência. Sim. E para a Home Lovers, que começou em novembro de 2011 e não se assume como uma agência imobiliária tradicional, não é? Quais é que são aqui, no fundo, as principais diferenças da Home Lovers para outra agência imobiliária? No fundo, nós, além de prestarmos o serviço que as outras imobiliárias prestam, ajudamos os arrendatários a encontrarem uma casa, ajudamos os nossos clientes a encontrar uma casa, ajudamos a encontrar a casa com que cada pessoa sonha. Cada casa tem particularidades diferentes e nós imaginamos a nossa casa sempre de acordo com uma série de requisitos que para nós são fundamentais. Eu posso dar um exemplo. Um casal que tenha uma criança, que vá ter uma criança daqui a alguns meses. Se calhar vai ter uma atenção diferente, vai querer uma casa, provavelmente com uma divisão que tenha, se for no inverno, que tenha aquecimento. Todos os pequeninos pormenores para nós fazem toda a diferença e são, sem dúvida, aquilo que nos liga aos clientes e que faz com que os clientes gostem de nós e que mantenham uma fidelidade. Porque nós temos clientes que começam e, passado um ano, mantêm a mesma fidelidade ao Home Lovers. E a verdade é que também as casas Home Lovers são casas que, no fundo, enchem o olho. Sentiram que também havia, no fundo, no mercado, uma falta por esse tipo de produto que a Home Lovers arranja? Sentimos que havia muita gente que queria esse tipo de casas e que não se contentava com aquilo que as imobiliárias tradicionalmente lhes apresentava. Ou seja, as imobiliárias tentavam saber mais ou menos qual era o plafond e limitavam-se
quase exclusivamente a isso, enquanto que nós tentamos saber quais são as características que são mesmo fundamentais para aquela família e tentamos encontrar a casa de sonho para aquela pessoa, para aquela família. O que acontece é que Lisboa, e penso que não é a única cidade de Portugal que tem essas boas características, tem casas lindas. Portanto, acho que a nossa procura e a ligação dos proprietários às nossas casas, que olham, pesquisam e identificam a sua casa com as nossas e que muitas vezes nos oferecem as suas casas, nos ajuda bastante a termos casas de sonho e casas que depois cumprem o sonho das pessoas que procuram casas. E como é que foi, no fundo, este crescimento de 2011 até agora, ainda para mais, numa altura em que há menos dinheiro para gastar? Muito bem que já me falou que, pelo menos não havendo crédito, então as pessoas voltam-se para o mercado de arrendamento, mas como é que foi, no fundo, esta evolução da Home Lovers? Foi uma evolução muito apaixonada, muito intensa. Foi uma evolução de completa entrega, minha e do Miguel, na altura os dois sozinhos, e pronto, sem fins de semana, sem férias, sem nada disso. Nós vivemos praticamente para aquilo que fazemos. Mas não tinham formação nenhuma na área. Como é que escolheram isto como a vossa profissão? Escolhemos isto um bocadinho porque adoramos casas e porque gostamos muito da nossa cidade e achámos que Lisboa tinha um potencial imenso que não estava a ser utilizado como devia ser. E penso que talvez uma grande parte do nosso sucesso se deva exatamente a isso, a nós, naquele momento, estarmos despertos para o facto de haver poucas compras e de nos focarmos apenas no arrendamento, que era uma coisa que não existia, não havia nenhuma empresa especializada apenas e só em arrendamentos, e nós tentámos, mesmo as pessoas que tinham casas à venda e que não conseguiam vender as casas, falar com os proprietários e oferecer-lhes novos serviços de arrendamento e explicar como é que isso poderia ser vantajoso, não é? E não fazer perder dinheiro. O Facebook também ajudou muito aqui na vossa estratégia e até no crescimento da Home Lovers. Sim. Há mais proximidade, assim. Ao contrário daquilo que se poderia prever, não é? Inicialmente, quando nós começámos no Facebook, foi, sem dúvida, o nosso pontapé de saída foi completamente no Facebook. Assumimos o risco, mas também no fundo não tínhamos grande coisa a perder, não é? E tínhamos uma coisa a favor, que era a minha vontade e do Miguel e o nosso gosto pelas casas e pelas pessoas, e o facto do Facebook nos permitir isso, permite-nos aproximarmos e chegarmos diretamente a quem fala connosco. Eu não trato, nem eu nem o Miguel, tratamos ninguém pelo apelido ou apenas tratamos pelo nome. Tratamos alguma informalidade que existe também alguma acaba por ajudar, informalidade, uma falta de burocracia, ao máximo, naquilo que a lei nos permite, não é? Mas somos, sem dúvida alguma, próximos e o engraçado é que o Facebook não me permite ver as pessoas, conhecê-las, falar com elas pessoalmente, mas permite-me fazê-lo pelo computador, através do computador, e às vezes há uma proximidade que se gera muito maior àquela casual de nos encontrarmos e de irmos ver uma casa. É muito curioso como as coisas se passam. E na altura, quando decidiram lançar a Home Lovers, também pensaram logo em fazê-lo através do Facebook, que era uma coisa relativamente nova, portanto não é bem o tipo de produtos que na altura, pelo menos agora já há mais, não é? Mas que se vendesse ou cuja, no fundo, a opção estivesse no Facebook, não é? Sim, nós tentámos sempre que a Home Lovers apelasse muito à parte visual, e eu acho que o Facebook é, sem dúvida alguma, fundamental e ajuda bastante, é uma ferramenta muito útil nesse aspecto, porque nós temos muito cuidado com a imagem, temos muito cuidado com as nossas casas, temos muito cuidado com a imagem da Home Lovers no global, e o Facebook, sem dúvida alguma, que na altura nos pareceu uma boa ferramenta, e lá está, como eu tinha dito, acho que não tínhamos muito a perder, portanto resolvemos arriscar e correu bem. Eu pergunto-lhe, estava-me a dizer que tem muito cuidado com a imagem, também com as casas que colocam à disposição. Pergunto-lhe se, a dada altura, com os maiores pedidos, com a maior procura, começa a ser difícil encontrar casas que continuam, que sejam, no fundo, logo identificadas como sendo casas Home Lovers. Nem por isso, curiosamente, Lisboa tem casas que nunca mais acabam e que muitas delas para nós estavam escondidas. Nós descobrimos e redescobrimos ruas
com o encanto que eu acho que só Lisboa tem, e acho que ainda temos muitas mais casas, além daquelas que neste momento disponibilizamos na página. Haveremos de ter muitas mais com a mesma qualidade e com a mesma imagem, talvez superior. A verdade é que começaram pelo arrendamento e agora já alargaram e têm muito mais serviços. Também vendem. Fala-nos um bocadinho desse serviço e que serviços é que têm. Nós, neste momento, temos um serviço de venda também, em que um serviço... a venda, neste momento, em Portugal ainda não está muito desenvolvida a mesma, portanto, está muito estagnada ainda. Mas temos algumas pessoas que querem comprar casas e ajudamos a encontrar casas assim. Acho que é uma ótima altura para investir nesse aspecto. Depois temos também um produto para investimento, para estrangeiros, sobretudo estrangeiros, mas também portugueses, grupos, para hotéis, para prédios devolutos, tudo isso. Depois temos também um serviço que se enquadra dentro do arrendamento de curta duração, o conhecido Short Term Rental. E depois temos também um serviço que é muito, ao qual nos entregamos imenso, que é o To Care, e que tem a ver com o cuidado que nós temos com as casas. Ou seja, com esse serviço nós oferecemos uma série de cuidados que cada pessoa pode escolher para ter na sua casa, desde uma pequena remodelação, até uma recuperação mais profunda, a um projeto de homestaging, a um projeto de decoração, a uma pequena pintura, reparação, etc. Temos Isso é tudo desenvolvido serviços. com pessoas da Home Lovers? Não, são serviços neste momento em parceria. Neste momento nós assumimos, oferecemos esse serviço e temos parcerias, depois temos parceiros que completam os serviços da nossa total confiança. E a verdade é que agora já pensam em expandir-se para outras cidades, que Cascais está na mira. Está na mira. Cascais... Já há algum timing definido? Quando é que isso vai acontecer? Sim, se tudo correr como planeado, até ao início do verão nós estamos em Cascais. Temos tido muitos pedidos para Cascais, proprietários, arrendatários, pessoas que procuram casa para comprar, porque realmente Cascais, a linha toda, tem casas excepcionais, tem casas com condições, umas semelhantes a Lisboa, outras diferentes, mas muito boas, igualmente boas, e que se enquadram perfeitamente dentro da tipologia de casa Home Lovers. Portanto, achamos que faz sentido. E depois, provavelmente, no início de outono, conseguiremos ir para o Porto, que também tem um mercado que nos interessa bastante. E tudo isso, no fundo, aumentando a família Home Lovers. Desta altura é a Magda e o seu marido, que também é um dos fundadores da Home Lovers, e mais 6 pessoas, é assim? Sim, temos mais 6 pessoas a trabalhar e depois temos várias parcerias com fotógrafos, com pessoas que fazem vídeos, temos vários tipos de serviços que fazemos com parceria, mas quem está em full time, neste momento somos 8 pessoas. E qual é que foi o investimento, quer inicial, para começar a Home Lovers, e depois este investimento com a expansão para outras cidades? Com quanto dinheiro é que investiram logo no início? Sim, não investimos dinheiro. Não. Como tivemos a ideia de começar pelo Facebook, realmente foi um bocadinho por aí, foi para comatar o dinheiro, a falta de dinheiro que nós tínhamos naquele momento, porque tínhamos investido o dinheiro todo no franchising que tínhamos e, no fundo, acabámos por perder. Portanto, naquele momento, e por isso eu falei na altura que não tínhamos efetivamente nada a perder, não tínhamos, achámos que tínhamos que reduzir os custos. Portanto, eu estava em casa a trabalhar, o Miguel continuava no escritório onde estava, que é da família, portanto não... E íamos fazendo aquilo durante a noite, aos fins de semana, todos os pequeninos tempos que tínhamos. Portanto, acabámos por nunca investir muito, não investimos, no fundo não tivemos investimento. Hoje em dia já acabamos por ter, porque já temos um sítio, estamos na Startup Lisboa Comércio e somos muito bem recebidos lá, e além de estarmos lá temos depois aqueles custos normais, deslocações, dos telefones, mas sempre tudo muito low cost. E estar inserido nessa incubadora, no fundo, nessa incubadora de empresas, o que é que isso vos permitiu, no que é que vos ajudou de alguma forma? Ajudou-nos imenso, ajudou-nos sobretudo na forma como nós olhamos para o nosso país. Porque eu acho que toda a gente fala da crise e eu esqueço-me quase todos os dias da crise quando para lá vou, porque todos os dias vejo ideias e vejo
ideias que se concretizam, ideias de pessoas que tiveram passados maus ou menos bons e que hoje em dia sorriem e seguem para a frente, não é? Que é aquilo que eu acho que nos começa a faltar, começou-nos a faltar um bocadinho e neste momento acho que temos muito e as pessoas se calhar talvez não deem tanta atenção a isso como... É bom manter uma atitude positiva. É muito bom manter. Pergunto-lhe se este também será o tipo de negócio que se poderá internacionalizar. Penso que sim, penso que é um tipo de negócio que se poderá internacionalizar. Nós temos já, inclusive, temos inclusive alguns pedidos para começarmos a trabalhar. Gostávamos de trabalhar, pronto, mas tivemos algumas sugestões de pessoas que gostavam de nos ver em Espanha, que é aqui mesmo ao lado, porque também é um mercado que, além da proximidade, é um mercado que é parecido com o nosso, não é? E tem casas características típicas das zonas e das cidades deles que são lindas também, como as nossas, e com características home lovers totalmente. Portanto, porque não a internacionalização? É sem dúvida alguma É uma coisa que está na hipótese. vossa cabeça Está, mas ainda não há timings definidos, não temos estratégias, timings países a ir. Ainda não, mas estamos completamente disponíveis para começar a pensar nisso. Temos Cascais e o Porto em primeiro lugar, mas quem sabe quando entrarem os dois não estejamos já a pensar em sair de Portugal. E ao longo e relativamente a estas expansões para Cascais e posteriormente para o Porto, aqui também houve algum tipo de investimento ou é tudo muito low cost também, como dizia? Assim, teremos o investimento não de instalações, porque nós não fazemos questão de ter loja, aliás, preferimos não ter, queremos um escritório, gostamos de ter um sítio onde receber os nossos clientes, mas nós movimentamos-nos imenso e acho que não faz sentido termos uma loja de venda como tipicamente se vê. Por isso o investimento também vai ser sempre um investimento muito reduzido, vai ser investimento com os nossos comerciais, provavelmente com alguém que trabalhe, que esteja dedicado às redes sociais. Pronto, são custos também reduzidos. E como é que é este processo de escolher as casas que depois estão ou para venda ou para arrendamento? Como é que é este processo? No fundo, o que é que faz uma casa home lovers? Qual é o típico? Muito curiosamente, nós inicialmente escolhíamos as nossas casas. Era muito difícil, por vezes, falar com os proprietários, porque tínhamos casas que às vezes não correspondiam àquilo que os nossos clientes procuravam e nós tentámos sempre, ao máximo, termos um limite, uma ideia e não querermos tudo ao mesmo tempo. Portanto, queríamos aquelas casas daquele género. Provavelmente perdemos outros arrendamentos e outras coisas, mas nós queríamos muito aquele mercado, aquele alvo. E depois, hoje em dia, aquilo que nós notamos é que são os próprios proprietários a virem ter connosco. E sem dúvida que é o maior elogio que nós podemos receber, porque são as pessoas que olham para as suas casas, identificam as suas casas com as nossas e vêm-nos perguntar: acha que a minha casa é uma casa home lovers? Não há nada melhor do que inverteu-se aqui um bocadinho o jogo, não é? Completamente. É um bocadinho sinal também do vosso percurso e da notoriedade que foram ganhando. Quem é que é o vosso público-alvo, tendo em conta as casas home lovers? Quem é que procura as casas home lovers? Eu acho que o nosso público-alvo é muito transversal, porque nós temos muitas pessoas que provavelmente nunca irão arrendar uma casa nossa, mas que são ótimos nossos seguidores, são ótimos passa-palavras. Portanto, para mim esse também é o meu público, não são só as pessoas que acabam por arrendar as casas ou comprar as casas ou pedir algum dos nossos serviços, mas de facto o nosso público em grande maioria passa pelas pessoas que estão em fase de mudança de vida. Ou se vão casar, ou vêm viver para Lisboa, ou vão ter um bebê, ou ficaram com menos um filho em casa, porque também acontece isso, não é? Também há pessoas a saírem de casa e as pessoas a terem menos necessidades, e muitas das vezes acabamos por ter os dois negócios num só, ou seja, um proprietário que quer uma nova casa, que nos oferece a sua casa, e que nos pede para o ajudarmos, que só quer trabalhar connosco e nos pede para ajudarmos a encontrar uma casa que seja semelhante à dele, mas mais pequena ou maior, ou com este tipo de condições ou aquelas. É muito curioso. Pessoas em movimento. Sim, sem dúvida. A verdade é que também gostam muito e pensam na Home Lovers como uma love mark. É muito importante também criar esta proximidade com os clientes, com as pessoas que vão à página do Facebook, e se calhar também é um bocadinho por causa do Facebook que há esta maior proximidade, não é? Sem dúvida. Nós o que começámos a notar foi que recebemos muitos comentários, obviamente também recebemos críticas, não somos perfeitos, não é? E acho que tentamos responder da melhor forma a todas,
e são muito bem-vindas também, porque nos ajudam a construir e a percebermos de erros que muitas das vezes não são visíveis para nós. Recebemos muitas críticas muito positivas, recebemos muitos elogios, recebemos muitos comentários de agradecimento pela alteração que tiveram na vida, pelo facto de termos proporcionado uma felicidade maior àquele casal ou àquela pessoa que vem para cá sozinha estudar. De algum modo, entramos na vida das pessoas e fazemos a diferença na vida delas. Portanto, acho que com isso, com essa noção, acho que faz muito sentido sermos considerados uma love mark, apesar de, naturalmente, ser uma coisa que está muito embrionária ainda, portanto, não somos nós de maneira nenhuma que nos posicionamos assim, são os nossos clientes que acabam por nos posicionar assim e nós ficamos felizes, não é? E esperamos nunca deixar de os agradar e de os ajudar quando precisam encontrar a casa dos seus sonhos. Para além estão no Facebook, mas a verdade é que também já estão a trabalhar no site. Quando é que vai estar pronto? E, por outro lado, tendo o site, o Facebook vai ficar um bocadinho descurado? Nunca, Maria, nunca. Nós somos uma empresa que começámos em redes sociais, portanto, vamos ter sempre isso em atenção. É o que nos aproxima do nosso público, é o que nos faz com que as pessoas automaticamente reclamem ou digam bem. Portanto, é muito espontâneo, às vezes para bem, outras vezes para menos bem, mas o que é um facto é que funciona e aproxima-nos muito dos clientes. Portanto, para nós, em primeiro lugar, vão estar sempre as redes sociais. O site será mais institucional, será para dar conhecimento dos nossos produtos e da Home Lovers em si, pronto, tudo aquilo que nós queiramos dar conhecimento a quem ainda não nos conhece, não é? Quem não sabe de nós, e chegar ao estrangeiro mais facilmente também. Por outro lado, nascendo em novembro de 2011, já uma altura de crise, a Home Lovers fez exatamente a trajetória contrária. Acha que é precisamente por não ter essas características de uma agência imobiliária que as coisas foram correndo melhor ano após ano? Acho que foi porque nós nos focámos essencialmente no arrendamento no início, quando toda a gente ainda estava a pensar na venda. Portanto, acabámos por ganhar alguns clientes, antecipámos um bocadinho e acabámos por ganhar alguns clientes totalmente fiéis, que falaram tão bem de nós a tantos outros e que acabaram por chegar a nós assim um bocadinho por boca a boca e pelo Facebook. Portanto, acho que a nossa trajetória foi essa necessariamente porque nós passámos a aproximarmos de uma forma que as imobiliárias tradicionais não faziam dos clientes. Não quer dizer que não sejam próximos, mas não é sem dúvida a mesma coisa. Nós não fazemos os nossos clientes perder tempo a ver uma casa que de facto não lhes interessa. E é mais rápido o processo. É muito mais rápido o processo de diálogo. A pessoa diz-me, eu pergunto muito diretamente que tipo de casa procura, a pessoa explica-me qual é a casa e eu tento encontrar a casa que ela procura. Se eu por acaso não a encontrar, que às vezes acontece, não é? As pessoas muitas das vezes nos respondem mas eu só quero uma casa Home Lovers, eu não quero outra. Portanto, eu só quero trabalhar convosco, por favor, encontrem a minha casa. E isso é outro daqueles elogios que sem dúvida alguma nos deixam felizes e ter vontade de continuar a trabalhar na Home Lovers e a fazer dela maior. E quais é que são os desafios para este ano de 2013? Já aqui vimos com novidades em Cascais e depois no Porto, mas o que é que a Home Lovers, onde é que a Home Lovers quer estar no final do ano? Quais são os objetivos que quer ver cumpridos? Nós gostaríamos de estar com o mesmo sucesso que temos em Lisboa, estarmos em Cascais e no Porto. Provavelmente no Porto vai ser muito em cima, mas gostávamos muito de ter clientes com o mesmo tipo de confiança que hoje em dia temos, com o mesmo tipo de ligação e de proximidade que temos com eles, no Porto e em Cascais. Acho que é o nosso grande objetivo. A Home Lovers gosta de se focar em algumas coisas e não tentar sair muito daquele percurso, não é? E tentar cada uma delas a seu tempo, sem necessidade de extrapolar muito daquilo que é o objetivo. E continuam também a esperar, claramente, crescer e ter melhores números do que em 2012. Sem dúvida alguma que sim, Maria, claro que sim. Magda, muito obrigada por ter estado aqui muito connosco obrigada, no Grandes Maria. Negócios. Muito obrigada. Fica ainda com outros empreendedores, da costura aos passeios no Tejo e também dos prémios que distinguem e lançam as novas ideias dentro e fora do país. Gosto pelas artes manuais e pelo facto da costura poder ser uma coisa feita em casa, eu optei muito por seguir este meu caminho, farta de estar em escritórios, fechada dentro de um gabinete,
fazer qualquer coisa que eu pudesse fazer por mim e com os meus filhos, que fosse uma coisa de família, no fundo, um projeto de família. E surgiu o primeiro livro, que foi um projeto que foi feito em família. Estamos a falar do livro Costura Mania. Exatamente, do Costura Mania, que foi um livro que começou por ser feito para a minha filha e que acabou, felizmente, nas bancas. Eu acho que se deve a uma questão de sorte, eu acho que se deve à crise que atravessamos hoje em dia e que começou há 2 anos, quando o livro foi lançado, e as pessoas sentiram necessidade de começar a voltar para casa, a fazer coisas em casa, a oferecer presentes mais económicos. Nós sabemos que os portugueses são um povo criativo e tentamos trazer estas ideias de criatividade, nomeadamente na área da tecnologia, e trazê-las para projetos. Portanto, entre uma ideia e um projeto há um conjunto de atividades. Nós pensamos que a Glint tem essa capacidade de trazer as pessoas das ideias até projetos concretos e é um pouco trazer pessoas com ideias na área de tecnologia e basicamente em 4 vetores. Falamos da saúde, da energia, dos meios de pagamento e, portanto, estes vetores têm, e do mar. Nós fazemos uma primeira avaliação com base num conjunto de pessoas também experientes nessas áreas e depois os projetos com mais potencial levamos-los até ao mercado. O concurso abriu no início de março, vai estar aberto em termos de candidaturas até ao final de abril. Depois haverá, durante o mês de maio, um conjunto de iniciativas de avaliação e de apresentação pelos promotores dos próprios projetos e em junho será conhecido quem ganhou. O prémio tem um equivalente a 20.000 euros, entre instalações, competências internas da própria Glint, os nossos instrumentos, as nossas máquinas, os nossos meios e os nossos técnicos, quer nas componentes de avaliação do projeto, do ponto de vista técnico, quer na componente de marketing e de colocação do produto em mercado. Este prémio é uma iniciativa da Cotec Portugal, que surgiu em 2008. Tem tido desde então o alto patrocínio do Sr. Presidente da República e este ano, numa ligação à Fundação Carlos Gulbenkian, estamos a procurar reforçar a ligação à diáspora portuguesa. Portanto, quer o prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa, quer o concurso Ideias de Origem Portuguesa, são 2 iniciativas em conjunto, visam aproximar Portugal da nossa diáspora, que está espalhada por todos os continentes, e, no fundo, promover um melhor conhecimento dos casos de empreendedores portugueses que estão por todo o mundo. A diáspora tem sofrido várias alterações ao longo das últimas décadas. Falamos hoje de uma diáspora muito mais jovem, muito mais qualificada, que está a desenvolver as suas atividades em inúmeros domínios do conhecimento, por exemplo, nas telecomunicações, nas áreas das tecnologias de informação. A diáspora portuguesa é hoje muito diversa, abrangendo pessoas muito qualificadas, abrangendo áreas de conhecimento avançadíssimo. A Lisboa Vista do Tejo faz turismo fluvial no Tejo desde 2002. O processo começou em 98, com os primeiros estudos. Percebemos que em Lisboa não havia esta atividade, mas não havia com a regularidade que o turismo necessitava. Portanto, desenvolveu-se uma série de estudos e planos e foi com a concretização da compra da primeira embarcação em 2001. Essa embarcação foi reformulada durante cerca de 1 ano e começámos a operação em 2013 e, portanto, estamos a fazer 10 anos de operação regular. Como, entretanto, comprámos uma segunda embarcação, o investimento global cifra-se em cerca de 5 milhões de euros. Nós temos 2 tipos de operação. Temos uma operação essencialmente noturna, com um passeio de 3 horas em que fazemos apelo ao turismo empresarial, e temos uma segunda operação, com a segunda embarcação que adquirimos, que é uma operação cruzada com os operadores turísticos dos autocarros em Lisboa e, portanto, fazemos uma espécie de op-on, op-off, e, portanto, é uma operação bastante mais simples, bastante mais acessível e decorre essencialmente durante o dia. Fica por aqui o Grandes Negócios. Até para a semana.